Palavra nesta noite. Usa ele como o Senhor tem usado em todas as vezes. Queremos ouvir o Senhor. Queremos, Senhor meu Deus, sair daqui transformado, regozijando de alegria. Ser conosco, Senhor. E aqueles irmãos que não puderam vir por um motivo justo, o Senhor sabe todas as coisas. É o nosso pedido no teu nome, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidá-los, aos irmãos, para abrirem suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo de número 6. Aleluia. Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 12, 17. Na verdade, começa do 14. 6 e 17, a todos os irmãos que vão nos acompanhar, vão nos assistir em algum período ou em algum outro dia da semana, do mês. Nossos agradecimentos por prestigiar a página as Assembleias de Deus, Ministério de Registro, que você pode seguir a página. Ela tem o compromisso com o reino, uma visão cristocêntrica. Sempre você vai encontrar lá um testemunho, uma palavra, as nossas programações. Quando você puder nos acompanhar também no YouTube, esteja lá dando seu like, se inscrevendo. Tenho certeza que você será edificado. Marcos capítulo 6, versículo 17. Estamos falando sobre o amigo do noivo e o servo da noiva. E hoje, nesse terceiro tópico, eu creio o último, vamos nos ocupar então no livro de Marcos capítulo 6, 17, que diz assim: porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo amarrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porque tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia João, sabendo, não é o som lá. Isto é. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, entendendo-o de boa mente, o ouvia. Vou voltar a ler o 20. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o de boa mente ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma grande festa, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias, e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que queres e eu te darei. E jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedires te darei, até a metade do meu reino. E saindo ela perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando logo, apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente
me deis num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia por causa do juramento e dos que estavam, todavia por causa do juramento, e os que estavam com ele à mesa não lhe a quis negar. E enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxesse ali a sua cabeça. Ele foi e degolou na prisão. Trouxe a sua cabeça num prato e deu à menina, e a menina deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram tomar o seu corpo e puseram num sepulcro. Amém? Glória a Deus. Tome assento, meus amados. Glória a Deus. Meu desejo, meus irmãos, que os irmãos não olhem para essa história com H, para os fatos somente. Que os irmãos não façam uma observação apenas de como João encerra o seu ministério. Mas que os irmãos principalmente se apeguem e se concentrem no conteúdo. Que os irmãos se concentrem e se apeguem na missão nobre que esse homem desenvolveu. Essa morte, para João, apesar de muitos colocarem de uma forma negativa, ao ponto de dizerem que João morreu porque passou da hora trabalhando. João não se perdeu no tempo e não parou no momento que deveria parar. É lamentável, mas temos que ouvir isso, né? É lamentável, mas é necessário que esse outro evangelho antropocêntrico também seja interpretado, para que o evangelho genuíno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele ganhe proporção ainda maiores, como ganhou na nossa vida, ganhe na vida de outros que estão ouvindo e vão ouvir. Não tem como, vamos escutar essas narrações fúteis, essas narrações de moleques, né? Pessoas que não deveriam nem ser chamados de pregadores, porque até compromete os itinerantes que de uma forma honrada propagam o nome de Cristo, mas recebe nome de pregadores, e mais do que receber nome de pregadores, tornam-se seguidos por uma grande multidão que, apegados, são um eco, né? O eco não faz uso de raciocínio, faz? Aquele que fala usa o raciocínio, mas o eco é um retorno. O eco não usa, sabe, eu vou diminuir aqui a minha expressão, são ecos, não faz uso de raciocínio. Falam porque ouviram o outro falar, repetem, mas nem analisam, nem param para ouvir. Viajam o mundo e outros países, aí ouve coisas, depois simplesmente coloca numa plataforma e aí assiste também quem quiser, né? Ninguém é obrigado. Amém? Então não se foque tanto no resultado. O resultado também é para nos informar que, se não tem coragem de falar a verdade, não fale. Perceba que Marcos, antes de narrar esse assunto, ele fala do envio. Ele coloca isso na mesma trajetória, né? É claro que isso não está acontecendo dentro
dessa ordem cronológica, mas a intenção de Marcos aqui é nos falar que o servir a Deus é uma renúncia. E a mensagem que pregamos é uma mensagem que tem a ver com a salvação do homem. Então não é uma mensagem mercadológica, triunfalista, que vai massagear o ego dos seus ouvintes. É uma mensagem que prega contra a vontade libertina. É uma mensagem que prega a soberania de Deus. É uma mensagem que prega arrependimento. Então, evangelho sem arrependimento não é evangelho. É a decisão que alguém tomou de frequentar um clube, uma associação com o nome de igreja. Porque evangelho é transformação de vida, mediante ao reconhecimento e ao arrependimento. Eu quero que os irmãos escute mais uma vez a leitura que eu vou fazer de Marcos no capítulo 6, que ele fala 6 e 17. Porque o mesmo Herodes mandara prender João. Marcos está nos falando de uma corrente familiar. No primeiro século, a família de Herodes governou a Judéia de uma maneira, um governo doente, um governo com demência, vamos dizer assim, demência mesmo, mental. Pessoas contaminadas pelo poder, presunçosos, contaminados pelo vírus da ganância. A família de Herodes matou pessoas. Perceba que o primeiro Herodes, ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, simplesmente para garantir a sua autoridade, eliminar todos os seus concorrentes. Uma vez que a profecia falava de um rei, de um Cristo, do Messias, então vamos eliminar todos os concorrentes, e começa matando todas as crianças de 2 anos para baixo. Aí vem um segundo, que é chamado de Herodes, de Filipe, né? Irmão de Filipe, Herodes. Esse também dá continuidade nesta demência, dá continuidade nesse governo ditador, né? Um governo que regia com mão de ferro, né, a sua nação. E aí Marco vai então para Herodes Antipas, que é um outro Herodes. Só que é esse Herodes, vamos colocar aqui, é esse terceiro Herodes, que é tudo família. É com esse que a história que envolve João se desenvolve. É aqui que se destaca João. Quando encontramos João pregando a palavra do arrependimento, precursor de Jesus, aquele que anunciou a chegada de Cristo, do Messias, aquele que veio para abrir o caminho para Cristo. Dá a entender que João pregou apenas para os camponeses. Dá a entender que João pregou somente para os seus simpatizantes da época. Mas perceba, irmãos, aonde chegou a mensagem que João pregava. A mensagem de João chegou aos ouvidos de Herodes Antipas. Chegou no ouvido desse governante, o homem mais poderoso da Judéia, da Galileia. Chegou até esse homem. E quando a mensagem de João chega no ouvido de Herodes, algo começa a acontecer, e Marco começa então a apresentar 2 sentimentos. Marcos apresenta 2 comportamentos
de Herodes e de Herodias. Marcos apresenta a forma como Herodes, apesar de ser dominado por uma loucura mental, cego pelo poder, disposto a fazer qualquer coisa para eliminar os seus concorrentes, mas Herodes ainda revela um comportamento de alguém de sensatez, um comportamento de alguém que ainda reflete, ou está refletindo, ou refletiu o que João pregava quando dizia: arrependei-vos, raça de víboras, arrependei-vos, porque o machado já está à raiz. Note, meus irmãos, que no versículo 17, já Marco apresenta uma tolerância de Herodes com João, muito parecido com Potifar, quando José foi condenado de haver, de certa forma, violado, tratado a sua mulher com uma certa leviandade. Potifar, pela atitude de Potifar, percebemos que Potifar duvidou da sua mulher, porque quando José escapa daquela mulher, ela rasga o seu manto, o seu vestido, e esta é a prova que ela tem na mão para dizer: olha aí, o homem da confiança, da sua confiança, que tu colocou dentro da nossa casa. Mas tudo indica que Potifar não acreditou naquele depoimento, porque senão mandaria matar, mas ele mandou prender. Está dentro daquele conceito: o tempo, ele revela a verdade ou a mentira. Então, para também não deixar aquela situação correr livre, um escândalo que envolveu o Egito, com alguém da confiança do faraó, então José se torna prisioneiro. Está acontecendo algo parecido aqui. Note o versículo 17. Porquanto mesmo Herodes mandou prender a João e cerrá-lo, e mandou prender, amarre-o no cárcere. Mas olha uma palavra aqui, diga comigo: por causa de Herodias. Diga isso de novo: por causa de Herodias. Eu sei que é melhor a gente já começar a ouvir uma mensagem: Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus está com você, E parece que esse tipo de mensagem não tem a ver com algo benéfico para a nossa vida. Parece que isso aqui não tem sentido. Se eu soubesse que era assim, nem vinha. Mas, irmãos, a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. São palavras que eu gosto de ouvir. São palavras que você gosta de ouvir, uma mensagem direta, indo ao seu encontro, ao meu encontro. Mas esta palavra é uma palavra para o seu caráter. Quantos entenderam? Levante a mão. É isto que gera transformação. É uma palavra que faz você refletir. É uma palavra que faz você se autoexaminar. É uma palavra que vai colocar você no mapa da vida. Está perdido? Não sabe onde está? Não sei o que fazer? Esta palavra vai dizer para você aonde você está e o que você deve fazer. Então olha aqui. Por que ele coloca João? Por que os pregadores não param um pouquinho para falar isso para a multidão? Mas apenas querendo ser ovacionado, querendo ser aplaudido pelo seu público, entram numa expressão negativa, deturpada, errônea, depreciando a missão de um grande homem de Deus, dizendo que ele parou na hora errada, dizendo que ele sentiu ciúme de Jesus, ou falta de ler Bíblia, Não precisava fazer nenhum curso de faculdade, apenas lesse com atenção, Controlasse um pouco, essa vontade de querer ser o protagonista e permitisse a expressão famosa de João: que ele cresça e que eu diminua. Glória a Jesus,
Se todas as vezes de uma mensagem a gente realmente trouxesse, não só de forma verbalizada, mas no nosso sentimento. Hoje eu vou falar de Cristo. E quero que Cristo fique na mente dos meus ouvintes. Eu quero que Cristo passe a ser seguido. Eu quero que aqueles que serviram a Cristo com fidelidade se tornem exemplos de fé para os nossos dias. Então, vamos lá. João encerrou, Herodes encerrou João na prisão. Mandou amarrar, porque ele queria? Porque simplesmente ele ficou ofendido com o que João falou? Não, por causa de sua mulher. Por causa da sua mulher. Marcos está apresentando com detalhes que em nenhum momento, mesmo esse homem, dentro dessa família, tendo um histórico de demência, de um descontrole total, nesse momento há um temor no coração de Herodes, há um respeito pelo homem de Deus. Aleluia. Há uma visão de valorização por esse homem chamado João Batista. Mas por causa de Herodias, ela estava atormentada. E ela, por causa de Herodias, mulher de Filipe, sabe o que ele está dizendo aqui? Que esta mulher, na verdade, não é mulher de Herodes Antipas. Esta mulher, ela estava com um marido que não lhe pertencia. Esse casamento é resultado de um adultério. Está entendendo o que ele está fazendo? Vocês estão entendendo o que está acontecendo no ministério de João? Ele não é o homem que se aproveita da fragilidade dos famintos. João não tem esse tipo de mensagem voltada para pobre, para os miseráveis. Você que está chorando, você que está sem emprego, Deus vai te abrir uma porta, nada contra. Mas tem momentos, se a gente não tomar cuidado, não colocar equilíbrio na mensagem, ela fica voltada só para os pobres, para os miseráveis. Parece que os ricos não precisam de Deus. Eu não escuto mensagem voltada para aqueles que estão numa posição mais elevada, que também precisam de Jesus. Tem dinheiro, tem empresa, são celebridades, mas precisam de Cristo, precisam de Jesus, porque o evangelho não está apenas direcionado ao estado social do ser humano, mas o evangelho, ele está direcionado para a necessidade do ser humano. E aí Jesus Cristo disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Mas Marco está explicando aqui, que a questão aqui não é bem com a mensagem de João. O que Marco quer dizer é que a mensagem de João perturba esta mulher. Essa mulher, a mensagem que João prega, ele diz aqui, no versículo 18, por que ela mandou amarrar João? Por que ela mandou maltratar João? Olha o que acontece aqui. No versículo 20, Marcos volta a falar de Herodes. Porque Herodes temia João. Temia. Não tinha medo. Por que medo? Se ele era a autoridade máxima. Por que medo? Se ele era o chefe das forças armadas. Por que medo? De um homem que não oferecia perigo para a nação. A questão de João era uma mensagem. Ele era a voz do que clamava no deserto. E a única coisa que ele dizia é que o Messias já tinha chegado. E o que acontece no versículo 20? Que Marco, ele tem a intenção, disse e vou repetir para os irmãos, como é ruim você falar uma coisa e ser mal interpretado. Eu acredito que os escritores da Bíblia Sagrada não vai existir. Isso é uma utopia que eu estou falando, estou parafraseando.
tivesse a oportunidade de ouvir a nossa pregação, eles diziam assim: você está falando tudo errado. Essa nunca foi a minha intenção. O que Marco está fazendo aqui é procurar nos aproximar um pouquinho de Herodes e ver o que está acontecendo. Quem tem ódio aqui não é Herodes. Quem está embriagado pelo ódio, com a vontade de destruir João, não é Herodes, é a mulher dele, aquela que era mulher de Filipe. Diz o versículo 20: porque Herodes temia João, sabendo que era homem, ora, ele é demente, mas aqui ele está fazendo uso do raciocínio. Ele sabe que a mensagem que João está pregando é verdadeira. Em nenhum momento Herodes se revoltou-se porque João disse: não é lícito possuir a mulher do seu irmão. Não, ele não ficou contente. Mas Marco está mostrando a forma como ele olha para João e diz: este é um justo. Eu posso estar errado, mas ele está certo. Amém, meus irmãos? Olha a informação rica de Marco. Diga: ele é justo e é santo. Aleluia! Isso fala do caráter de João. Ele não avalia João só pela pregação. Ele avalia João pelo seu modo de vida. Deus seja louvado. Ele está dizendo: é um homem diferente. Porque Herodes conhecia muito bem o sistema corrupto da época. A exemplo, Caifás é igual essa CPI, comandada pelos homens mais sujos da nossa nação. É o sujo querendo dar banho no mar lavado. Para você entender o que eu estou falando. Não é diferente da época. Caifás leva o julgamento de Jesus para a parte da noite. Ora, se judeus não podem trabalhar depois das 5, por que o Sinédrio, por que o Supremo Tribunal está trabalhando durante a noite inteira para acelerar o processo contra Jesus? Irmão, a história dos nossos dias já aconteceu. É fácil de você entender o que está acontecendo. É hora de nós parar de olhar para a Bíblia como resposta para as nossas frustrações. É hora de nós ler a palavra de Deus para que nos faça entender qual é o momento que a nossa nação está passando. É hora de nós olhar para a palavra de Deus e perguntar: Deus, eu não estou entendendo, por que veio o coronavírus? A palavra de Deus tem resposta. É mistério o que está acontecendo. Dói a nossa alma, me entristece, nos revolta ver homens com um caráter representando um sistema tão corrupto, querendo julgar. Mas aqui está uma história que se repete. Mas João, aleluia, por isso que Jesus Cristo disse: olha aqui, a geração de Nínive pecou, mas ela tem tudo para ser melhor do que a nossa geração. Pode falar de Herodes, sim, porém este homem disse: não, ele é justo, ele é santo, ele é separado, ele não é um religioso como o que eu conheço da minha época. Ele é justo, ele é separado. Olha uma outra informação que Marco traz, isso é muito rico. Diga comigo: guardava-o com segurança. Você está entendendo a ordem do pé de orelha? Olha, João está aí, porque a minha mulher, rapaz, é terrível. Aquela é terrível. Por ela eu já tinha matado ele, mas dizia para o carcereiro: tratar ele diferente. Mas como? Porque ele é justo.
Mas por quê? É diferente dos outros? Ele é santo. Aleluia! Guardava-o com segurança. Nada aconteça com ele. Fica aqui com uma disciplina, só para agradar os gregos e os troianos que querem ver ele morto. Mas deixa ele aqui. Ó, outra informação, diga comigo. E fazia muitas coisas. Essas muitas coisas está relacionada à sua intenção no versículo 17 e à sua intenção do versículo 20. Agora uma outra coisa que nós deveríamos ler com mais atenção. Diga comigo, entendendo-o ou ouvindo-o de boa mente, lhe ouvia. Herodes, irmãos, quando João estava pregando, ele não repudiava o que João falava. Diz Marcos que quando João pregava, arrependei-vos e sejam batizados, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Arrependei-vos. E quando João disse, Herodes, não é lícito possuir a mulher do teu irmão, esse casamento não está em conformidade com os preceitos de Deus. Esse casamento está errado. Diz a Bíblia que ele ouvia João de boa mente. Ele ouvia João e aceitava, recebia. Não tinha mais como voltar atrás. Mas em outras palavras, em nenhum momento ele repudiava, em nenhum momento ele rebatia o que João pregava. Mas a mulher de João, quando ouviu que João disse para o seu marido que o casamento, que a mulher que estava com ele estava de forma de desconformidade, de forma irregular, ilegal, aquela mulher tinha se tornado a sua esposa, ela ficou revoltada, mexeu com o ego dela, ela ficou possuída, embriagada de ódio, e disse, desejo matá-lo. Mas porém, alguém maior do que sua vontade, Herodes, mesmo sem saber, Deus colocou ele na vida de João. Eu quero que os irmãos entendam isto nesta noite. Deus seja louvado. João não partiu nem antes do tempo, e João não partiu depois do tempo. A vontade era que João fosse morto antes da hora, mas Deus, para confundir a mente humana, pega o próprio, prega aquele que está como alvo da pregação de João, porque ele tem simpatia, ele tem respeito, ele tem cuidado com João, e Deus usa a sua autoridade para dizer a todos, não toque nele, não toque nele, tratem ele bem, façam o que tem que fazer. E diz o versículo de número 20, para partir para o outro versículo, que ele ouvia João com respeito, ele ouvia João atentamente, ele prestava atenção ao que João fazia. Diz o versículo de número 21. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, a filha de Herodias, com certeza uma moça que chamava atenção, na sua inteligência na dança, ela consegue despertar, alegrar a atenção de Herodes no dia do seu aniversário. Então, assim que ela termina de dançar, ele feliz, e diz a ela, pede-me o que queres, eu lhe daria até a metade do meu reino. Nesse momento, a menina, diz a Bíblia, que vai até a sua mãe Herodias, e diz para ela, mamãe, o que eu posso pedir?
o que eu pedirei ao rei. E aí, irmãos, tudo que está acontecendo do versículo 17 e aí até o versículo 29 é a oportunidade que essa descontrolada, possessiva, destruidora de lar, o que esta mulher, tudo que ela desejou era tirar João do seu caminho, era tirar João da sua frente. Então ela tem a oportunidade de dizer à sua filha: pede-me a cabeça de João Batista, pede-me a cabeça dele. Claro que não temos tempos aqui, isso aí não aconteceu, pede, os irmãos sabem que é um pedido bem estranho, é um pedido fora do normal, é um pedido de alguém que está fora de si, descontrolado, embriagado pelo ódio, dominado pela presunção e possuída pelo demônio. Ela pede a cabeça de João Batista e o executador vai lá e faz o que acontece. No versículo de número 23, diz assim, glória a Deus, 18: tudo isso, todo esse ódio, porque João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Não é só Herodias que entendeu isso errado. O que faz Herodes ser tolerante com João? Porque em nenhum momento Herodes ouviu João como alguém que estava afrontando ele. Em nenhum momento Herodes está aqui, João está despindo o seu governador. Em nenhum momento João está tratando com desrespeito. João não está dizendo, ele não está pregando contra o casamento. Ele está pregando como aquele casamento havia sido contraído. É diferente. Até porque era cultura dos romanos contrair o divórcio e contrair vários casamentos, quando no mesmo casamento não reunia várias mulheres dentro do mesmo lar, um verdadeiro harém. Era cultura da época o divórcio. Era a cultura já da época. Isso aqui não é agora não. A moda do divórcio, a moda da separação também não é agora. Isto acompanha a geração humana e vai acompanhar, e a cada dia se tornando algo comum, se tornando algo normal. Os descontentes em um relacionamento não precisam de muita coisa para separar. Basta não amanhecer feliz, basta não anoitecer bem, basta simplesmente avaliar o valor do casamento pelo sentimento que se tem pelo cônjuge. Ou seja, deixei de amar ou não consigo mais amar. Tudo está relacionado a um sentimento. Não é diferente dos nossos dias. E João está pregando contra o que leva à separação. O apóstolo Paulo tem algo aqui, diga comigo, não é lícito. 1 Coríntios 6:12, leia na sua casa, está escrito algo dentro desse conceito. Quando Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Quando eu prego contra a tradução bíblica, nós deveríamos comprar a Bíblia depois que apreciássemos alguns textos bíblicos para entender. O que deixa tudo igual é que em algumas traduções não está essa estrutura gramatical. Perceba o que está escrito, diga comigo: todas as coisas me são. Todas as coisas me são lícitas. Em alguma tradução está assim: tudo me é permitido. Totalmente diferente. Perceba a estrutura gramatical. Primeiro é todas, não é tudo. Aí sim, na continuidade da frase, depois de não é lícita, está escrito: mas nem todas as coisas me convêm. E aí sim, nem tudo me convém. O que é que João está falando? João está falando contra um casamento agora. João está falando a forma como o motivo que as pessoas encontram
para se separar. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Irmãos, o que precisamos compreender então, que João está dizendo, não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele está dizendo que essa mulher, que o casamento antigo é fruto de um adultério. O novo casamento é resultado de um adultério. Se algo não estiver indo bem dentro de um casamento, é obrigado a continuar casado? Não, ninguém é obrigado a nada. Desde que se esgote todas as tentativas, desde que esse casamento seja tratado como princípio de Deus, e não como um acordo que é feito só no cartório. Desde que esta união matrimonial seja encarada como algo de valor, então o que acontece? Às vezes a relação passa por um desgaste, e aí um dos cônjuges perde a motivação. Quando você está num casamento que você passa a não ser mais considerado, quando você está dentro de um casamento onde você já não tem mais direito de espaço, você não tem mais, não há mais igualdade de direito naquela relação, aonde você é vítima de todo um procedimento, e simplesmente, principalmente quem é crente, tem que se sujeitar, né? Na verdade, o casamento é encarado como uma prisão, é encarado como uma instituição de escravos, e não foi isso que Deus criou para o casamento. A Bíblia diz: digno de honra seja o matrimônio. Digno de honra, primeiro, por aqueles que contraem esta relação. Porém, se tem que tomar uma decisão, se esses cônjuges chegam a um nível respeitoso, o nível de incompatibilidade só aumenta. O nível de desinteresse um pelo outro é cada dia mais alimentado por essas duas pessoas. Desinteresse, falta de valor. Será que eu sou obrigado? Você é obrigado? Não, você não é obrigado. Mas o que João está pregando é contra o que está acontecendo nos nossos dias. Se o casamento está com problema, ele não pode ser um motivo para o homem adulterar. Não é porque a relação está desgastada no casamento que isso dá motivo para uma mulher cair no adultério. Não é porque uma relação está enferma é que os cônjuges têm o direito de praticar, de se comportar com todo tipo de traição dentro desse casamento. Então João está dizendo, não é lícito. A forma como a mulher de Herodes, seu irmão, veio para você, está errada. Amém, meus irmãos? João está pregando uma das maiores mensagens dos nossos dias. Arrependei-vos, Herodes. Você precisa se arrepender. João não está dizendo largue, abandone, mas ele está dizendo você precisa reconhecer a forma como esse casamento foi contraído, a forma como esse casamento foi construído, a forma, porque não tem como viver com uma pessoa que não quer viver com você, mas isso não dá direito.
Tem certeza que você não quer viver? Tem certeza que você não me quer? Então tudo bem. Respeite os princípios. Não estamos tão amarrados de tal forma que temos que viver com uma aparência, uma formalidade. Porém, não temos o direito de adulterar o casamento. Nenhum motivo dá direito para que o casamento seja violentado. Se não deu, não deu. Não, a vontade de Deus é que só a morte separa o casal. Mas se ambos não querem viver, pelo menos se respeite. Separe primeiro. O senhor está pregando separação? Eu não estou pregando isso. Quando estão entendendo, levante a mão. Eu não estou pregando aqui separação. Eu estou falando que João está dizendo contra as atitudes que Herodes, a forma como esse casamento foi contraído. Dentro do casamento se arruma outra mulher, dentro do casamento se arruma outro homem. Aí quando tudo vem à tona, é claro que vai ter uma separação. É claro que pela dureza do vosso coração, disse Moisés, ele vos deu carta de divórcio. Claro, se não há perdão, se ambos não querem recuperar, reconstituir uma relação, por mais violento que foi o impacto, não tem como continuar. Porém, meus irmãos, a traição, o adultério é algo que se tornou comum. Virou status. Me perdoe a expressão, virou status. Se você não trair a sua mulher, você não é homem. Se você tiver um hábito de ter só um homem dentro da sua casa, você é uma mulher, você não é uma mulher moderna. Você não faz uso correto do empoderamento feminino. Virou status. Adultério virou conversa dos triunfalistas. O pegar, peguei, fiz. E quem não fez, você é bobo, você é idiota, rapaz, né? Seu casamento já está acabado, rapaz. Você mesmo não está contando que, né, não existe mais uma convivência entre vocês. Então, meu cara, está esperando o quê? Levante a mão comigo e diga: esperando em Deus. Aleluia. Esperando em Deus. Esperando naquele que instituiu o casamento. Esperando naquele que tem a última palavra. Esperando naquele que pode usar pessoas. Quando Maria chega para Jesus e diz, no primeiro milagre, na bodas do casamento em Canaã da Galileia, Maria diz: acabou o vinho. Ele diz: mulher, que tenho contigo? Num outro contexto, sabe o que Maria faz? Maria vai lá e diz para os servos: fazei tudo quanto ele vos mandar. Maria está dizendo: ele pode resolver isso. Maria está dizendo: aqui já acabou o vinho, não tem mais alegria. Aqui o casamento está falido. Aqui os cônjuges não têm mais motivação. Acabou o prazer, acabou a motivação, acabou a alegria. Mas Maria está dizendo: nós estamos aqui para fazer o milagre acontecer. Nós estamos aqui para ajudá-lo. Os noivos não vão passar vergonha, não. Podia acabar tudo dentro de um casamento, menos o vinho. Mas por incrível que pareça, o que não podia acabar estava acabando. Mas quem não era para estar, estava ali. Chamava-se Jesus. Aleluia! E ele diz para os servos que, atento ao que Maria havia dito, escuta ele dizer: enchei-vos essas talhas de água. De uma forma rápida e sem medir esforços, eles encheram as talhas de água. E um grande milagre aconteceu. Eu sei que é duro o que estou pregando.
Eu sei que é forte o que eu estou falando, mas Deus não é conivente com esta forma profana, promíscua que a nossa geração adotou. Primeiro se trai, para depois declarar definitivamente, dizer para a pessoa que está tentando construir uma vida, mas na verdade a mulher dele já tem outra. A mulher tentando construir uma vida, achando que ainda, algo dá tempo, eu vou me recuperar, eu vou acertar. Mas o marido, se aproveitando de um problema dentro de casa, já está com outra. Com outra no modo de falar, já está com 1, 2, 3, 4, 5. Ele está fazendo disso algo normal. E a consciência não pesa mais. Ela não dorme comigo, então eu durmo com as outras. Ele não me trata bem, ele não me dá carinho, então eu vou cair no braço de quem me dá carinho. João está dizendo, esta prática é ilícita. João me está dizendo, você pode até contrair casamento, mas saiba que Deus não aprova esse casamento. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Herodias não gosta, Herodias está embriagada de ódio, mas ele continua dizendo, a forma como vocês contraíram esse casamento está errado. A forma como vocês estão vivendo, Deus não aprova. Não precisa uma família ser destruída porque eu e você estamos descontentes. Não é necessário. Na sua maioria são crianças pequenas, ou até mesmo adultos, que sendo violentados pela separação. Porque na verdade, quando se levanta todo um histórico de um casamento destruído, normalmente pela nossa geração, antes de todo e qualquer problema, já havia um vestígio, já havia uma traição, já havia uma prática, já havia um comportamento irregular naquela relação. A Bíblia diz, digno de honra seja o matrimônio e o leito sem mácula, diz a palavra de Deus. Foi Deus que instituiu, então Deus tem resposta para o casamento. Se não querem viver, então, pelo amor de Deus, eu vou dizer pela primeira vez, e agora desta vez, eu não estou falando dentro de 4 paredes, porque tem pessoas, e milhões de pessoas talvez vão me assistir, mas então respeitasse, já que houve respeito no início, já que houve respeito, principalmente agora que já tem família, e mesmo que não tenha família, se tenha respeito. Olha, não dá para continuar. Você não me tolera e eu não te tolero mais. Também já não creio mais em Deus e você não crê mais. Também eu não quero e você também não quer mais. Seja justo, seja sincero. Não dá. Vá para a esquerda, eu vou para a direita. Depois que houver uma separação publicamente, você tem o direito de contrair um casamento, mas não destruir uma outra família. Ninguém justifique, ninguém fique tratando essa mudança de relação. Eu saio dessa e vou para essa aqui. Esse aqui está melhor. Está melhor, mas um casamento foi destruído, uma mulher foi violentada, um homem foi violentado, filhos serão pelo resto da sua vida marcados por essas atitudes. Queridos, Deus tem bênção para quem separou, Deus tem bênção para o segundo casamento. O senhor é a favor? Não sou a favor, mas se tiver que acontecer, que aconteça dentro de um princípio de respeito. Não me estou dizendo que quem vem do primeiro casamento não tem valor. Não me estou dizendo que quem está no terceiro casamento está condenado pela palavra de Deus, porque não é isso que João está dizendo. Mas esta prática profana, promíscua, de encontrar uma justificativa para se separar e para colocar nossas práticas promíscuas em execução, Deus, Ele não é e não concorda com essa prática. E João está dizendo, não é lícito possuir a mulher do teu irmão. É só isso que ele está dizendo.
Aleluia. Herodias deveria então, João, no momento, não tivemos esta consciência, mas dá tempo de se arrepender? Ele está dizendo apenas: arrependei-vos. Não continue a sua vida como se nada aconteceu para trás. Não continue a sua vida como se a história com a primeira, a segunda, a terceira mulher foi apagada, porque não foi. Se arrependa, Herodias. Você está vivendo como se tivesse encontrado Herodes lá na praça, e aí naquela troca de primeiro olhar, nos apaixonemos e agora meu marido e ela a mim. Não, seu casamento não vem disso não. Seu casamento vem de um adultério, e se vem do adultério não é lícito. Você precisa se arrepender. Tudo indica que Herodes carrega no coração um sentimento. Quando esta possessiva mulher diz para sua filha: pede-me a cabeça de João Batista, você vai encontrar no texto que ele ficou contristado. Em outras palavras, o que ele fez para morrer assim? O que ele fez para ser decapitado, meu Deus? Minha filha, eu estou te oferecendo a metade do reino. Mas mamãe não quer isso. Mamãe quer tirar a pedra do sapato. Mamãe quer terminar com o pesadelo. Mamãe quer silenciar a voz desse que clama no deserto: arrependei-vos, porque é chegado a raiz, o machado que já está na raiz. Deus seja louvado. Não se arrepende. João, meu irmão, ele termina o seu ministério com uma palavra de Deus, com uma palavra de edificação voltado para a família. João termina o seu ministério dizendo as seguintes palavras: o casamento, ele deve ser honrado. O casamento é santo e o casamento deve ser respeitado. Se alguém quer tomar uma decisão, pelo menos vou ser repetitivo, que faça isso dentro dos preceitos de respeito. Não fique avaliando a cultura. Mas a cultura, hoje em dia, né? De vez em quando a gente vê, as pessoas tomam decisão. Antes as pessoas eram criticadas, né? Antes ela não recebia apoio. Agora não, a própria igreja aplaude. Agora o cara que já está no segundo, no terceiro casamento, e não é do segundo e do terceiro, é a forma que ele contrai os casamentos. Ele adultera aqui, ela adultera ali, cai aqui, enjoa ali, pega outra aí, pega outra ali, casa aqui, descasa ali, casa ali, e eles estão sendo aplaudidos, eles estão sendo ovacionados. Um João Batista do primeiro século da igreja morreu, mas o Espírito de Deus, ele vive, e ele está nesta noite falando com todos aqueles que vão ouvir a palavra de Deus. A forma como se contrai, ela precisa ser revista, porque Deus não aceita. Fique de pé no nome de Jesus. Levante as suas mãos, por favor. Paulo, a palavra de Deus diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. E eu quero orar para que Deus nos dê saúde matrimonial. Quero orar neste momento para que Deus, em todo o processo, por mais difícil que seja a relação matrimonial, o Espírito de Deus se faça presente. Ele nos dê a sua graça, para que o respeito, ele possa ser aplicado, mesmo em litígio matrimonial, o respeito, ele seja colocado. Querido e amado Deus, eu oro nesta noite, para que todas as práticas, para que
todas as novas propostas do posso tudo e o tudo eu posso, ela seja enfraquecida dentro do casamento. O amigo do noivo, nós somos amigo do noivo, amigo da igreja, o amigo daquele que vem buscar a sua igreja. Senhor, nós oramos para que o que aconteceu no ministério de João no primeiro século, e que ainda está acontecendo dentro da nossa geração e vai acontecer, os impactos desse comportamento, ele seja revisto, ele seja corrigido. Que o adultério e que todo o pecado de violação contra dentro do casamento, ele não provoque de forma mais acelerada uma separação. Que o adultério ele não fique sendo oculto e outras atitudes e outra justificativa seja apresentada para que o casamento ele venha a terminar. Fortalece a nossa relação. Tem um demônio agindo, tem um demônio atuando, tem um demônio nos convencendo que isto é normal, tem um demônio dizendo que divórcio e separação é a solução para quem não está feliz. Meu Deus, mas a forma como esta infelicidade ela está sendo alimentada não é aprovada pelo teu Espírito e ela não é lícita. Resgata-nos, concede-nos a tua graça, que haja, Senhor, um empenho, que haja uma dedicação, que haja um esforço, que haja, meu Deus, dentro da nossa casa, um respeito, que o respeito vá além de um ato conjugal, que o respeito seja resgatado, e que nós possamos, mesmo com toda a turbulência que todo casamento passa, nós tenhamos, meu Deus, o equilíbrio dentro desse processo. Deus seja louvado. Abençoe, meu Pai, todas as famílias do nosso planeta Terra. Por mais que o divórcio seja uma proposta do novo comportamento, do novo código humano, por mais que o divórcio e a separação seja uma proposta oferecida e aprovada pelas nossas leis, que nós tenhamos a consciência que a forma dessa separação, ela tem a sua consequência diante de um Deus com quem vamos tratar. Não é lícito, diz o Espírito Santo nesta noite. Não é lícito, diz o Espírito de Deus nesta noite. Não é lícito, diz o Espírito de Deus, para mim, para você, para nós. Deus vos abençoe. Shalom Adonai a todos os nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.